Estamos novamente aqui na TV Direta para darmos início ao nosso programa semanal, o nosso programa Saúde. Gente, como sempre, né, tentando trazer temas da atualidade, médicos que respondem aos nossos telespectadores com maior carinho, sempre tentando trazer o melhor para vocês que semanalmente nos aguardam. E hoje, como sempre, né, temos um convidado especial e um assunto que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque todo mundo um dia pode precisar desse especialista, seja criança, jovens ou mesmo as pessoas mais idosas. Hoje estaremos falando sobre dermatologia, sobre as doenças da pele. E para falar sobre esse importante assunto, né, importante área da medicina, estamos recebendo aqui nos estúdios do programa Saúde a presença do Dr. Mazzotti. O Dr. Mazzotti é médico, né, dermatologista há bastante tempo aqui também na nossa cidade, mocoquense. Bastante tempo, acho que chegamos juntos, né, Mazzotti? Chegamos em 93, né? Isso. Juntos. E eu gostaria, então, já de antemão, abrir o programa agradecendo, né, a presença do Dr. Mazzotti, que aceitou carinhosamente o nosso convite, está com a gente aqui hoje. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Gente, então, ó, já falei para vocês o assunto, são as doenças da pele. Às vezes as pessoas estão em casa e falam, puxa, mas eu tenho um negocinho aqui, queria tirar uma dúvida, saber um pouquinho mais a respeito de câncer de pele, um pouquinho mais sobre manchas. Então hoje é o dia, ligue pra gente, tire sua dúvida, né? Vamos participar do nosso programa. Como eu sempre falo, a gente aguarda a ligação de vocês, porque são vocês que fazem o nosso programa Saúde. Então nós vamos conversando, enquanto a gente conversa, o nosso telefone 3656-4147 e o nosso e-mail saudetvd@hotmail.com já está à disposição de vocês. Então ligue pra gente, tire sua dúvida, deixe uma sugestão, uma crítica. O importante é a nossa comunicação, tá certo? Então vamos lá. Doutor, às vezes as pessoas podem falar assim, dermatologista, né? Trata só as doenças da pele, as manchas, as espinhas. E isso não é verdade. O dermatologista é um médico que muitas vezes faz diagnósticos de doenças sistêmicas através de lesões de pele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, com relação à dermatologia, né, assim como todas as especialidades, igual a sua especialidade, antes da gente fazer a especialização na área de dermatologia, no seu caso da neurologia, a gente é obrigado a fazer pelo menos 2 anos de residência médica em clínica geral. Então nós passamos por todos os departamentos do hospital, então nós passamos na cardiologia, na pneumologia, na gastroenterologia e todos os outros departamentos de clínica médica. Então nós temos uma noção de todas as doenças, de todos os departamentos de clínica médica. Quando nós entramos na residência, a gente faz uma parte da especialização em dermatologia de manifestações cutâneas de doenças sistêmicas. O que é isso? Alguns sintomas que aparecem na pele, mas que são manifestações de doenças sistêmicas. Por exemplo, a pessoa começar a perder as unhas ou perder os cabelos. Isso pode ser sintoma de uma anemia séria, que a pessoa não está percebendo, pode ser sintoma de uma doença da tireoide. Outra manifestação é a pessoa começar a aparecer com manchas roxas na pele. Isso pode não ser nada, só uma manifestação do envelhecimento da pele, mas, por exemplo, pessoas com manchas muito roxas na juventude pode ter uma doença chamada púrpura. É uma doença do sangue na qual a pessoa tem a diminuição muito grave de plaquetas e a pessoa pode ter o risco de ter graves hemorragias. Então, pelos sintomas, pelos sinais que a gente vê na pele, a gente às vezes consegue fazer diagnóstico de uma doença sistêmica. E a pele é o maior órgão do corpo humano, né, doutor?
É o maior órgão do corpo humano e assim, é o órgão que faz o contato entre o ambiente externo e o ambiente interno. Quer dizer, a pele serve como o nosso manto de proteção de todos os outros órgãos, ela que regula a nossa temperatura corporal, tá? E ela é a primeira barreira de defesa do nosso organismo contra bactérias, fungos, vírus e outras agressões, né? Você acha assim que, de maneira geral, as pessoas cuidam bem da pele? Nos últimos anos tem tido uma grande conscientização das pessoas com relação às doenças da pele, principalmente num país tropical igual ao nosso. Então, com relação ao que mais a gente teme, que são os cânceres malignos de pele, as pessoas mais jovens já estão bem mais conscientes quanto aos cuidados da pele, principalmente com relação ao abuso de sol e a necessidade do uso do protetor solar. Isso a gente vê ainda uma resistência muito grande nas gerações mais velhas. Pessoas a partir dos seus 60, 70 anos de idade, dificilmente a gente consegue fazer com que essas pessoas tomem cuidado com o sol, tenham o hábito de usar protetor solar todos os dias. É muito difícil a gente conseguir a adesão desses pacientes. E assim, ó, todo mundo deve usar protetor solar? Todo mundo deve usar protetor solar, Mesmo na sombra? Mesmo na sombra, independente do seu tipo de pele, tá? Nós temos uma classificação internacional de tipos de pele de acordo com a cor, desde tipo 1, que é aquela pessoa extremamente branca, como uma pessoa ruiva, de cabelos vermelhos, pele muito branca, até o tipo 6, que é o paciente negro, o negro africano, né? Mas todas as pessoas têm que se proteger da pele. Não é que a pessoa, por exemplo, seja negra, que ela não tenha risco de ter câncer de pele. É muito inferior, mas não é zero. A gente de vez em quando pega pacientes com câncer de pele. Há cerca de 90 dias atrás, infelizmente, nós perdemos uma paciente aqui em Mococa, de pele de cor negra, com câncer de pele, extremamente maligno. Então, quanto mais branca a pele da pessoa, maior a necessidade de proteção, lógico. Mas todos os tipos de pele devem usar protetor solar. E um alerta especial às mães, né, doutor? Que tem os seus nenês, suas crianças pequenas, né? No geral, a gente tem visto assim, uma conscientização muito grande das mães hoje. Então, a partir dos seus 6 meses, as mães já começam a se preocupar com o uso do protetor. E a gente vê a garotada hoje de 6, 7 anos, eles mesmos pegam o seu protetor solar antes de fazer o treino de natação, quando vão ao clube ou quando vão à praia. Eles já criaram um hábito que foi feito pela mãe desde muito pequeno, né? Então, hoje a gente tem menos problemas com crianças, com queimaduras solares, essas coisas. Mas no adulto ainda a gente vê muito problema de queimadura solar. Doutor, logo assim que nós entramos no assunto assim, do câncer de pele, é fácil o diagnóstico do câncer de pele? O diagnóstico do câncer de pele é fácil. O problema, às vezes, é que a pessoa negligencia o câncer de pele. Porque nós temos, em regras gerais, 3 cânceres de pele. 2 é o que a gente chama de câncer de pele não melanoma, né, que tem um comportamento relativamente benigno, e nós temos um câncer de pele chamado melanoma maligno. Esse tipo de tumor ele é extremamente agressivo, como o próprio nome fala. Os cânceres de pele não melanoma, eles normalmente são pequenas feridas de crescimento, na maioria das vezes lento, e muitas vezes é negligenciado pelas pessoas. A maioria dessas pessoas normalmente vão ter esses tumores acima dos seus 60 anos de idade. Então é uma idade em que a pessoa vai deixando as coisas, vão ver se sara sozinho e tal. E às vezes a ferida é pequena, mas é muito próxima de uma área muito nobre. Então, se você tem um pequeno tumor próximo dos olhos, um pequeno tumor na ponta do nariz, um pequeno tumor na região da orelha, você tem que tirar esse tumor, mas com margens de segurança. Então, se o tumor tem, por exemplo, meio centímetro de tamanho, você tem que tirar pelo menos meio centímetro em todas as bordas do tumor. Então, isso vira 1,5 centímetro.
Então, às vezes a pessoa fica com deformidade do olho, às vezes a pessoa perde um pedaço da orelha, às vezes a pessoa perde um pedaço da asa nasal, o que do ponto de vista estético é muito triste para a pessoa. Ela está curada, mas com uma deficiência estética, às vezes bem severa, por conta do tratamento que foi feito, né? Agora, o melanoma maligno é um tumor mais traiçoeiro. Normalmente é uma pinta que ela cresce muito vagarosamente e ela tem a infelicidade de desenvolver metástases, né? Quer dizer, invadir outros órgãos ainda muito pequena. Então, se a pessoa percebe uma pinta que mudou de cor, mudou de formato, o ideal é procurar o dermatologista para examinar com detalhes essa pinta. Se ele tiver uma dúvida, tira, manda para biópsia. Quanto mais precoce você retirou, maiores são as suas chances de sobrevida, né? E são pintas escuras, geralmente? Doutor? Normalmente são pintas escuras. A grande maioria das pintas são novas pintas, quer dizer, não é uma pinta antiga que a pessoa tinha e que mudou de característica. Existe isso, que é a pinta que degenerou para melanoma, mas a grande maioria dos melanomas é uma nova pinta que a pessoa tem. Então, é histórico da maioria das pessoas que a pessoa relata que, olha, eu vim aqui hoje porque eu não tinha uma pinta na sola do pé e essa pinta me apareceu há cerca de 1 ano, está crescendo lentamente, tem 2 ou 3 cores diferentes, o formato completamente irregular, ela não é arredondada. Você examinando, você já tem uma desconfiança. Você fazendo uma dermatoscopia, que é um mini microscópio que a gente usa sobre a lesão, a gente tem alguns indícios de suspeita e que levam a fazer biópsia. Se confirmar, tem que fazer o tratamento, e o tratamento é bem agressivo. Ó, nós já vamos começar a responder as perguntas dos nossos telespectadores. Você que ainda não ligou, está com alguma dúvida, aproveita, liga para a gente ou manda seu e-mail, ó. Tá na telinha aí, o telefone 4147 e o nosso e-mail, né? saudetvd@hotmail.com. Mas vamos lá, então. Vamos abrir o programa de hoje com a Fátima, lá da Alvorada. Fátima, muito obrigado por estar nos assistindo e por ter ligado aqui pra gente. O que ela gostaria de saber, doutora, é o seguinte, ela tem psoríase na cabeça. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque ela já fez vários tratamentos, mas sempre volta. Fátima, a psoríase, infelizmente, é uma doença que ela tem uma piora muito grande com o aspecto psicológico da pessoa. Ela não é uma doença desencadeada, como as pessoas dizem vulgarmente, pelo estresse emocional. Você tem tendência a psoríase geneticamente determinada e alguns fatores externos, como estresse, muitas infecções, que desencadeiam o aparecimento da psoríase. Quanto mais nervosa a pessoa seja, quanto mais problemas pessoais, emocionais a pessoa tem, normalmente maior grau de gravidade da sua psoríase. A pessoa pode ter psoríase só localizada, que nem o dela, caso no couro cabeludo, como ela pode ter a psoríase generalizada, que pode ser várias lesões no corpo todo, inclusive no couro cabeludo. O tratamento normalmente consiste, quando a pessoa tem a psoríase localizada, com loções no couro cabeludo, shampoos específicos para isso. Agora, quando a pessoa já tentou todos os produtos tópicos ou vários produtos tópicos e não tem resposta satisfatória, aí você tem indicação de fazer um tratamento sistêmico. Existem medicações que você pode usar por via oral e existem medicações injetáveis. Infelizmente, esses medicamentos têm muitos efeitos colaterais, então eles têm que ser feitos com o acompanhamento de um médico, porque as drogas por via oral podem dar diarreia, muitas aftas na boca, pode provocar anemia, pode provocar alteração da função do fígado, e as medicações injetáveis, elas podem deixar a pessoa mais suscetível a pegar infecções, como tuberculose, pneumonia, essas coisas. Então, são medicações que, se a pessoa precisar, ela tem que ter um acompanhamento médico. Não dá para chegar numa farmácia, comprar e começar a fazer uso sem acompanhamento médico. E pode vir a cura? Sim, tem pessoas que têm psoríase e, mesmo sem tratamento, ela evolui para cura espontânea.
E tem pacientes que você tem psoríase, faz o tratamento, ele nunca mais tem crise de psoríase. E tem pacientes que infelizmente tem aquela psoríase que a gente chama de recalcitrante, que é aquele paciente que a gente trata, o paciente melhora, ele fica sem tratamento, ele volta a ter o problema, ou ele faz todo tipo de tratamento e não tem resposta satisfatória. É aquele paciente que fica mudando de médico, tentando novas drogas e não melhora com nada. Eu sempre falo para os pacientes, daí não dá certo esse negócio. Você vai no médico, não deu certo, volta lá. Falou, doutor, não deu certo. Porque se você muda, começa tudo de novo, né? E a psoríase ela tem uma coisa inconveniente, né? Muitos dos medicamentos que a gente usa para o tratamento da psoríase, ela sofre uma coisa chamada tafilaxia. É como se o organismo, aquela doença, se acostumasse com aquela medicação e essa medicação deixa de fazer efeito. Então a pessoa tem que mudar o medicamento. Não é para uma droga mais potente, é para uma droga diferente. E aí às vezes começa a ter resposta satisfatória. Então vamos lá. O Pedro da Coab 2 gostaria de saber como ele sabe se as manchinhas que ele tem na pele são câncer ou não. Se tem algum jeito, assim, alguma dica. E manda um abraço para o doutor. Olha, Pedro, os cânceres de pele não melanoma, que são os cânceres de pele que tem um aspecto de feridas que não cicatrizam, eles são muito fáceis de você diagnosticar. Desde muito pequenininhos, são feridinhas que você tem na pele e a história é sempre a mesma. A pessoa se queixa de que já usou várias pomadas cicatrizantes e a feridinha continua crescendo. O crescimento é muito lento. Já o melanoma maligno, ele não é uma ferida. O melanoma maligno é uma pinta, normalmente muito escura, mas ela tem várias tonalidades de coloração escura. Uma parte dela é preta, uma parte é marrom, outra parte é acastanhada ou avermelhada ou até azulada. Então, quer dizer, uma pinta com mais de duas cores diferentes e formato irregular, quer dizer, ela não é redonda, é um sinal de precaução, quer dizer, a pessoa precisa procurar auxílio para avaliar. Mas o câncer de pele não melanoma normalmente são pequenas feridas que não cicatrizam. A Elaine da Vila Carvalho gostaria de saber um pouquinho mais sobre verruga, doutor. O que é verruga? E por que às vezes a gente tira e elas voltam? Então, as verrugas, nós temos dois tipos de verruga, né? Nós temos as verrugas vulgares, que são aquelas verrugas que são bastante comuns em criança, pode ocorrer também em adultos, que aparecem muito nas mãos, nos pés, nos cotovelos e nos joelhos. São aquelas lesões levemente elevadas, parece uma bolinha, a superfície é bastante áspera e rugosa, tá? Essas são as verrugas vulgares. E você tem as verrugas genitais, que é uma doença sexualmente transmissível, que é o HPV. São verrugas diferentes. Existem tratamento para as duas, mas as duas são doenças virais. Você tem várias formas de tratamento de verrugas. Você pode usar drogas que são tóxicas para o vírus e levam à morte do vírus. Você pode usar ácidos que destruem as verrugas. Você pode cauterizar as verrugas com bisturi eletrônico ou você pode destruir as verrugas com nitrogênio líquido. E elas podem voltar. Na verdade é o seguinte, você pode se reinfectar, quer dizer, você ter o contágio de novo com o vírus da verruga e você ter verrugas de novo. E às vezes você não consegue destruir totalmente a verruga, então ficou um pedaço microscópio da verruga, ela se reforma no mesmo local. Mas assim, tem pessoas que têm verrugas assim no seio, não tem? Tem. Então, como que ela entra em contato assim com... Não, normalmente essas verrugas do seio são verrugas que a gente chama de verruga seborreica, não é a verruga vulgar, né? São verrugas de coloração acastanhada mais escura e ela tem uma característica, quando você passa a unha nessa lesão, ela sai em pedacinhos. A verruga vulgar não. A verruga vulgar ela é bastante áspera e bem aderida na pele. E as simpatias? Você não vai falar. As simpatias dão certo em criança. Simpatia para adulto não funciona? Não funciona. Ué, mas em criança funciona. Em criança funciona. Mas por quê? Até hoje ninguém sabe por quê, mas funciona. Uma das coisas que é considerado simpatia é você dar a vitamina A para as pessoas tomarem quando tem verrugas.
não existe nenhum trabalho, não existe nenhuma evidência científica que a Arovit, vitamina A, desculpa, não estou fazendo propaganda do medicamento, ela vai levar ao desaparecimento das verrugas. Mas muitas crianças procuram farmacêutico ou a avó manda a criança tomar vitamina A e as verrugas desaparecem. E tem várias simpatias mesmo que o pessoal faz, né? Um monte. Pessoal mais antigo, pessoal de zona rural faz um monte de simpatias. Simpatia da batata, simpatia do milho, que você massageia uns grãos de milho nas verrugas, vai lá num galinheiro, joga o milho para trás e não vê as galinhas que comeram o milho. E tem várias. O importante é acreditar, né? Criança normalmente dá bom resultado. Adulto nunca vi. Adulto, então, nada de simpatia. Tem que fazer o tratamento e tirar mesmo, né? Então, vamos lá. Ó, Wagner Becker ligou pra gente. Mandar um abraço mais uma vez também para você, Wagner, para parabenizar o programa. Diz que é um assunto muito importante e que a população tem que se conscientizar. Se proteger principalmente dos raios solares usando o protetor solar. Parabéns ao Dr. Mazzotti, pois o senhor é um médico renomado. Obrigado. Um abração para você também, Wagner. Logo que o Wagner fala do protetor solar, eu gostaria que você falasse também que muitas pessoas têm dúvida, uso 20, 30, 50 e assim vai, né? Qual é o protetor que a gente deve procurar? Há uns anos atrás houve uma grande discussão sobre o que é o ideal de proteção solar. Hoje a gente sabe que quanto mais a pessoa toma sol sem protetor solar, muito maior o risco dessa pessoa de desenvolver o câncer de pele. E se essas pessoas têm queimaduras solares, esse risco aumenta muito. Então aquela pessoa que várias vezes durante a infância, adolescência ou vida adulta tiveram bolhas na pele, essas pessoas têm muito maior chance de ter câncer de pele. Agora, o protetor solar, em regra geral, o que a gente recomenda é que a pessoa faça uso de um protetor solar com fator de proteção no mínimo fator 30, e esse protetor solar ele deve ser usado com pelo menos 2 vezes ao dia, com intervalo a cada 6 horas, as pessoas que trabalham em ambientes fechados. Então, professores, pessoas que trabalham em escritórios, essas coisas. Passou 7 horas da manhã o protetor, o ideal é reaplicar o protetor solar mais ou menos 1h da tarde. Agora, pessoas que trabalham em ambiente externo, quer dizer, em ambiente insalubre, exposto ao sol, a gente recomenda que essa pessoa faça uso de protetor solar no mínimo de 2 em 2 horas, mesmo porque essas pessoas suam muito, acabam lavando o rosto, as áreas onde estão expostas ao sol por causa de suor, calor, e o protetor sai. Então a gente recomenda aplicar de 2 em 2 horas. Não há necessidade de usar protetores solares de fator de proteção muito alto. No Brasil já existem protetores solares fator de proteção 100, só se a pessoa tem uma doença muito grave e que essa doença vai piorar muito com a radiação solar. Aí nesses casos a gente recomenda fator alto. Caso contrário, a pessoa saudável, o fator de proteção 30 é o ideal. Agora existem os produtos ideais para cada tipo de pele. Quem tem pele muito oleosa tem que usar protetor solar em gel ou protetor solar oil free, que a gente chama, né, que são livres de óleo. Quem tem pele muito seca, que são normalmente os idosos, a gente recomenda que use protetor solar hidratante. E o jovem que tem a pele mista, né, a gente recomenda que faça uso de um protetor solar, por exemplo, em gel creme, que ele não deixa a pele oleosa, mas também não resseca muito a pele. Ótimo. A Amanda do Centro, aqui, diz que meu cabelo tem a raiz muito oleosa, tenho que lavar todos os dias, até 2 vezes ao dia. Doutor, o que pode estar acontecendo? Pode ser algum problema de tireoide ou são os hormônios? Não, existem algumas pessoas que têm uma quantidade exagerada de glândulas sebáceas no couro cabeludo. Isso é uma característica da pessoa, ela já nasceu com isso. Lógico que durante a infância, como você não tem produção de hormônios durante a infância, os hormônios que no caso a testosterona no homem, estradiol na mulher, você não tem oleosidade excessiva do couro cabeludo. Você entrou na adolescência e vida adulta
esses hormônios começam a estimular as suas glândulas sebáceas a crescerem de tamanho e produzir mais óleo. Então, tem algumas pessoas que têm uma quantidade muito exagerada dessas glândulas, ou elas têm poucas glândulas, mas elas funcionam demais. A doença da tireoide não aumenta a oleosidade da pele. Então, o que pode ocorrer é algum problema hormonal, excessos hormonais que levam à produção excessiva, principalmente se ela não tinha e passou a ter. Existem algumas formas de tratar isso aí. Primeira coisa seria afastar um problema hormonal. Se tiver afastado o problema hormonal, muito provavelmente ela tem muita glândula sebácea ou essas glândulas são hiperativas. Aí o tratamento existe alguns remédios para tomar por via oral ou alguns shampoos específicos para isso. Ó, a Patrícia da Alvorada disse que fez tratamento por 2 meses para melasma. Depois gostaria que você até explicasse para o pessoal que está em casa o que é o melasma, né? Usou ácido e hidroquinona. Mas as manchas estão voltando tudo de novo. Já faz 3 meses, fazem 3 meses que fiz tratamento. Patrícia? Patrícia. Olha, Patrícia, melasma é uma das coisas mais chatas em dermatologia para a gente tratar. O melasma, para as pessoas que não sabem em casa, são aquelas manchas que na maioria esmagadora das vezes aparecem em mulheres. É muito raro aparecer nos homens. São aquelas manchas contínuas de coloração acastanhada, que chega a ser marrom bem escura. Isso depende muito do tipo de pele. Quanto mais morena a pele, mais escura é. Quanto mais claro, menos escuro. E estão intimamente relacionados com hormônios femininos e exposição ao sol. Então, a primeira dica que você tem que ter, usar um bom protetor solar. E esse protetor solar que você usa tem que ser um protetor solar com fator de proteção bem alto contra a ultravioleta A. Nós temos 2 tipos de raio ultravioleta. O ultravioleta B é o que nos provoca queimadura na pele. São bolhas, ardência, você ficar muito vermelho e não conseguir dormir à noite. O ultravioleta A é o que nos promove bronzeamento da pele. Então, o ultravioleta A é o que piora muito o melasma. Se você usa um protetor solar com fator de proteção contra ultravioleta A muito baixo, você melhora muito pouco. Agora, o melasma é uma doença da pele que infelizmente você vai brigar a vida toda. Existem várias opções de tratamento. Existem cremes clareadores, existem peelings, existem laser moderníssimos para fazer o tratamento. Só que infelizmente todos esses tratamentos, eles têm sucesso durante algum tempo, mas o melasma vai voltar. Então, se você fizer um laser de última geração, você vai ter resolução do melasma? Vai, mas ele vai voltar. Se você fizer um peeling de última geração, vai sumir todas as suas manchas, mas elas voltarão. Se você usar creme, mesma coisa. E, assim, costuma aparecer muito na gravidez, não é? Agrava melasma, muito durante né? a gravidez. Tá, por excessos hormonais, então você agrava muito durante a gravidez. E as pílulas anticoncepcionais, de maneira geral, quem tem tendência a melasma, quando toma pílula anticoncepcional, costuma piorar as manchas. Mas suspender a pílula anticoncepcional não vai fazer com que a mulher tenha o desaparecimento dessas manchas, né? Ela pode até melhorar um pouquinho, mas elas não desaparecem. Ó, a Cleusa da Mocoquinha ligou também e disse primeiro que está muito feliz em ver o Dr. Mazzotti no programa. Faz tempo que ele não vinha, né, Cleusa? Mas diz o seguinte, que ela tem lúpus e que no inverno as mãos dela chegam a formar até feridas. Ela gostaria de saber se isso é por causa do lúpus. Então, Cleusa, a gente se conhece há bastante tempo, você vai lá no consultório há muito tempo. A doença lúpus é uma dessas doenças que a gente comentou no início do programa, em que você tem alguns sintomas na pele, alguns sinais da pele, e que você acaba descobrindo que você tem uma doença sistêmica, quer dizer, é uma doença que não está na pele, mas tem manifestações na pele. A doença lúpus, ela provoca a formação de anticorpos contra várias células do organismo. Então, ela provoca contra as células da nossa pele e contra as células dos nossos vasos sanguíneos. Então, o paciente portador de lúpus, ele tem na pele o aparecimento de feridas que não se cicatrizam e elas vão aumentando cada vez mais e são muito agravadas pelo sol.
E as pessoas que têm lúpus têm lesões, a gente chama de vasculites, que são destruições de vasos sanguíneos, principalmente vasos sanguíneos de extremidades, e que a circulação da pessoa fica extremamente comprometida. Então, nessa época do inverno, com o frio, a tendência dos nossos vasos sanguíneos é se fecharem para a gente controlar o calor corporal, para a gente manter a temperatura em torno de 36 graus. Contraindo esses vasos, você que já tem uma circulação ruim por causa do lúpus, se agrava muito, que é o fenômeno que a gente chama de Raynaud, que é esse aparecimento de pontas dos dedos arroxeadas até formar feridas. Quais que são as dicas que a gente recomenda a pessoa fazer? Evitar o máximo possível de lavar a louça com água fria, ter contato com água fria e, se possível, usar luvas. Dias muito frios, usar luvas para aquecer as mãos, porque às vezes as feridas são grandes e dolorosas. Então tem que ficar com a mão quentinha, né? Tem que aquecer as mãos, os pés também. O Mané Garrucha ligou para mandar um abraço. Esse é firme, né? Ele está sempre aí. Então vamos lá. Marco Antônio da Sabesp. Marco Antônio ligou para agradecer ao Dr. Mazzotti pelo cuidado que teve com seu pai. O senhor cuidou muito bem dele, doutor. Obrigado pelo carinho, principalmente, não só pelos meus pais, né? Pelo meu pai, mas principalmente pelo carinho que o senhor tem pelos idosos. Obrigado, mãe. Ainda está cuidando dos idosos lá do lar? Não, eu dei uma afastada agora, né? Que eu estou começando a fazer um curso lá no Hospital das Clínicas, então eu dei uma afastada. Fiquei lá 7 anos e meio. Já ajudou bastante nela? Foram 7 anos e meio. Eu sou testemunha, né, do carinho que você tem pelos idosos. Mas vamos lá. A Clarice da Coab 1 ligou para falar: doutor, o programa está ótimo. Ligou para mandar um abraço. Um abraço à doutora Eliana também. Obrigado, viu, Clarice? E dizer que a cirurgia que o senhor fez na sobrancelha dela foi um sucesso. Já está crescendo. Obrigado. Lembrou da Clarice? Lembrei. A Nice do Chico Piscina gostaria que o Dr. Mazzotti falasse sobre dermatite atópica. Os cuidados que a gente tem que ter quando tem a dermatite. Nice, a dermatite atópica é uma doença que normalmente ela começa desde a tenra infância. As crianças já em fase de engatinhar já começam a ter problemas. Essas crianças elas têm umas características bastante comuns. São crianças que são muito ativas, muito espertas, muito levadas, são crianças muito independentes e são crianças muito agitadas. Essas crianças têm uma dificuldade para dormir à noite, elas se mexem muito na cama, elas têm muito pesadelo e elas se coçam muito. Então, por isso que elas têm um sono muito agitado. Mas a característica principal da doença é pele exageradamente seca e elas produzem de maneira excessiva uma substância no sangue chamada imunoglobulina E. A imunoglobulina E é um anticorpo que é responsável pelas reações alérgicas do corpo, por isso aumenta muito a coceira. Então, quanto menor a criança, mais contato ela tem com bactérias, fungos, com vírus na pele, por causa da poeira, de brincar no chão e depois vai para a piscina, tem contato com o cloro da piscina. Quanto mais esse contato com a pele seca, maior a irritação da pele, maior o ressecamento e maior a sensação de coceira. Na maioria das vezes, a grande maioria das crianças, à medida que vai ficando mais velha, o sistema imunológico dessas crianças vai amadurecendo. E quando elas entram na adolescência, como começam a produzir muito suor por causa dos estímulos hormonais e começam a produzir muita oleosidade na pele por causa das glândulas sebáceas, elas melhoram muito esse ressecamento. Então, na maioria das vezes, o paciente atópico, na infância, ele vai sarar durante a adolescência e vida adulta. Mas existe uma pequena parcela de pessoas que se tornam atópicos mesmo na vida adulta. Quais são as condutas que a gente recomenda? Evitar o máximo possível de sabonetes que ressequem a pele. Então, o ideal seria usar esses sabonetes infantis ou sabonetes com altos teores de óleos hidratantes. Todos os dias, depois do banho,
essas crianças e esses adultos têm que usar um creme hidratante bom, porque diminui muito a coceira. E quando a pessoa tem crises de coceira muito exagerada, não tem jeito, a pessoa tem que tomar um antialérgico por via oral, né, até melhorar a crise de coceira e depois parar de usar. Ó, a Joana Ribeiro da Coab 2, ela disse que tem uma mancha no rosto marrom, já faz uns 3 anos. Uma manchinha dela começou pequena e está crescendo, doutor. O que poderia ser isso? É uma mancha arredondada que está crescendo com o tempo. Uma coisa que é bom sinal, Joana, é de que a mancha é arredondada, tá? Se essa mancha fosse de contornos muito irregulares, né, que não fosse redonda, já era um sinal de preocupação. É muito comum na vida adulta as pessoas apresentarem manchas arredondadas no rosto, que a gente chama de lentigo. O que é o lentigo? O lentigo nada mais é do que uma sarda tamanho gigante, como as sardas que as pessoas têm. Normalmente as pessoas que têm lentigo têm antecedentes familiares, então o pai, a mãe ou a avós também têm lentigo, que são aquelas manchas arredondadas. Normalmente ela é uma mancha castanha clara e bem homogênea, ela tem uma cor só. Ela é uma mancha absolutamente benigna, tá? Mas o tratamento, se a pessoa quiser fazer, ela deve fazer, a melhor opção é fazer com laser. O laser vai destruir esse pigmento e a mancha vai desaparecer. A Paula da Vila Carvalho disse: Dr. Mazzotti, eu tenho melasma, uso protetor solar, mas tem algo mais que eu poderia fazer? Diz que também tem umas pintinhas vermelhas no rosto próximo ao melasma. Paula, o melasma, como eu falei agora há pouquinho no programa, infelizmente o melasma você vai abrigar a vida toda. Existem cremes clareadores que são extremamente eficazes, mas você não pode usar sempre, porque senão seu rosto vai ficando muito branco. Então o que é recomendado? Você vai usar esses cremes clareadores até que você tenha um clareamento, desaparecimento das manchas, e depois você tem que interromper. Interrompendo, você vai ter que manter só um protetor solar e um creme anti-idade, um creme anti-sinais durante a noite. Infelizmente, os protetores solares, em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, não tem um fator de proteção muito adequado contra a radiação ultravioleta A, não consegue bloquear tudo. Então, a radiação ultravioleta A, passando pela pele, ela vai estimular a sua pele escurecer de novo. Então, mesmo que você faça laser, mesmo que você faça peeling, você vai ter um resultado extremamente satisfatório. Só que com o passar dos meses, dos anos, as manchas voltam. A Eva, lá da São Domingos, ligou para ensinar uma simpatia para acabar com verrugas. Ela disse que, ela tem 48 anos. Você falou que simpatia é bom para criança, mas essa dá certo para adulto. Então, eu vou passar a receita da Eva. Eva, ela diz o seguinte: pega a casca do lado de dentro da banana e passa na verruga. Ela usou isso e a verruga sumiu. Essa é nova. Essa pra mim Você conhecia novidade. Da batata? Da batata, do milho. Da banana, nós aprendemos hoje. Mas deixa aí a simpatia da Eva, né? Se deu certo para ela, pode dar certo para outras pessoas, né? Obrigado, viu, Eva, pela colaboração também. Vamos lá, chegou um e-mail pra gente do Vinícius Sanqueta. Ele diz o seguinte: doutor, sofro com quedas de cabelo. Uso finasterida e loção capilares, mas não para, né, a minha queda de jeito nenhum. Tem alguma coisa que posso fazer mais? Vamos ajudar para não ficar careca, o Vinícius, né? A calvície, a gente chama de calvície androgenética masculina, é uma doença essencialmente masculina. Existe a calvície feminina, mas é muito mais raro. Tá? Você tem uma herança familiar, tá? Às vezes, meu pai não é careca, mas você pode ter tios, você teve avós ou tios-avós, você sempre tem um histórico de calvície na família. A calvície, ela é inexorável, quer dizer, não tem como você não ficar calvo até o final da vida.
A finasterida e as loções que as pessoas usam no couro cabeludo, dentre elas a mais eficaz é a loção de minoxidil, elas só vão atrasar a sua calvície. Então, ao invés de você ficar, vamos dizer, calvo com 22 anos, como existem muito adolescente, né, ou adulto jovem já completamente calvo, você vai retardar a tua calvície lá pelos seus 35, 40 anos de idade. Mas vai ficar. Mas a pessoa vai ficar calva. Não existe nenhuma droga até o momento que vai impedir a pessoa de ficar calva. Quer dizer, ela só vai retardar a calvície, mas ela virá. A única forma de você resolver esse problema é o transplante capilar. Não existe outra forma. Então a gente tem que olhar bem para o pai, como que é, para o Avós. avô. Falar, ó, meu destino vai ser esse também. Exato. Não tem jeito, né? E é muito comum também aquelas entradinhas, né, doutor? Na verdade você tem uma classificação, né? A classificação da calvície feminina em 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. E a calvície masculina é classificada em 7 níveis, que é a classificação do professor Hamilton, um pesquisador americano. Então, só a entrada muito discreta é nível 1. A entrada bem acentuada, já nas frontes, já é nível 2. 3 é aquela pessoa que tem uma entrada muito acentuada nas laterais e fica só com o tupete na frente, né? 4, a pessoa começa a perder a região anterior do tupete e começa a perder a região atrás, que o pessoal chama de cucuruto, né? Na região posterior da cabeça. O nível 5 praticamente se emendou. O nível 6 a pessoa só tem cabelos atrás. E o nível 7 é aquela pessoa que tem só uma tira de cabelos pequenininha aqui no final da cabeça, né? Então são os níveis de calvície. Tem gente que convive bem com isso, né? Não liga tem pessoas nada, né? que não se sentem nem um pouco incomodadas, mas tem realmente pessoas que se sentem extremamente constrangidas pela calvície. Então, aí não há outra opção. Se a pessoa se sente muito constrangida, ou é fazer o transplante de cabelo ou usar a prótese capilar, né? A prótese capilar são próteses que a pessoa compra de cabelo natural e essa prótese ela é fixada no couro cabeludo, no restante de cabelos que a pessoa tem. A cada 45 dias, mais ou menos, o cabelo começa a crescer e essa prótese começa a ficar móvel. Né? Então ele tem que ir no salão especialista disso aí, reposicionar a prótese, ela dura mais 45 dias, ele vai fazer manutenção de novo e assim por diante. Com a prótese a pessoa pode mergulhar na piscina que ela não sai. É diferente da peruca. Agora o implante é fio por fio. O implante mais moderno na atualidade é o implante fio a fio. É uma cirurgia de realização tecnicamente relativamente simples, mas é uma cirurgia muito trabalhosa, porque o médico tem que tirar uma tira de cabelo da região da nuca. Essa tira de cabelos tem uma equipe que vai seccionando os cabelos até dividir ele em 1 ou 2 fiozinhos de cabelo que consegue dividir, e são feitos furinhos no couro cabeludo, que pode ser com micro bisturis ou com laser, e são introduzidos em cada buraquinho desse do couro cabeludo um fio de cabelo. Então é uma cirurgia que demora 6 horas, dependendo da calvície da pessoa. Se a pessoa é muito calva, demora às vezes até 11, 12 horas de cirurgia. É uma cirurgia trabalhosa, ela não é uma cirurgia melindrosa, perigosa, nada, mas dá muito trabalho. E pode dar rejeição? Pode ocorrer rejeição. É extremamente raro, mas pode ocorrer rejeição. A Aparecida Furlan, da Coab 1, diz que trabalhou muito tempo na lavoura. Sua pele é muito ressecada. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa assim para ela em relação a hidratante. Ela pode usar o mesmo no rosto, no corpo, nas mãos, apesar do ressecamento da pele dela ser excessivo? Pode. Os melhores hidratantes são aqueles hidratantes que conseguem reter ou diminuir a perda da água que você tem na pele.
Então, o que a gente fala como hidratante padrão, o termo hidratante não é o termo correto, né? A gente chama de emoliente, que é uma substância que lubrifica a pele e dá sensação de maciez na pele, é a ureia. Os cremes com ureia, eles são extremamente hidratantes, eles deixam a pele bem macia, tá? Com a sensação de que ela está úmida. Tá? Muita gente não gosta de creme de ureia por causa do cheiro da ureia, né? Quanto maior o teor de ureia num creme, maior ele lembra cheiro de adubo. Então é desagradável o cheiro, mas se você usar um hidratante com ácido mandélico, um hidratante com ácido glicólico, tá? Esses produtos são extremamente hidratantes e podem ser passados no rosto também, não tem problema nenhum. O importante é hidratar a pele, né? O importante é hidratar a pele. Agora, o mais importante para hidratar a pele é de dentro para fora, é tomar bastante água, né? A pessoa tem que ingerir no mínimo 2 litros de água. E no inverno, a maioria das pessoas não faz isso porque não sente sede, né? Então, a pele tende a ficar muito mais desidratada nessa época do ano. E sem falar que no inverno todo mundo quer tomar aquele banho bem quente, né? Que piora mais Sai ainda tudo vermelho o ressecamento já, né? da pele. Quanto mais longo e mais quente o banho, maior o agravamento do ressecamento da pele. Aí começam as coceiras, as alergias, né? A Rosana, lá da Santa Maria, disse que a mãe dela tem 65 anos. E tem várias pintinhas brancas, principalmente nas pernas, né? E ela gostaria de saber o que pode ser isso, doutor. Então, Rosana, essas pintinhas brancas, elas costumam aparecer na região das canelas e normalmente nos antebraços, nessa região aqui no dorso dos antebraços. Essas pintinhas têm um nome, chama leucopatia gutata idiopática. Vulgarmente, o pessoal das ruas chama de sarda branca. Tá? Isso não tem nada a ver com a doença vitiligo, tá? E essas sardas brancas, elas estão bastante relacionadas com pessoas que tomaram muito sol na juventude. Então é muito comum em pessoas que trabalharam na zona rural. Esse tipo de sarda branca não tem perigo nenhum para a pessoa. A pessoa às vezes só fica chateada do ponto de vista estético, fica todo pintadinho. Mas infelizmente não existe nenhum tratamento satisfatório. A única coisa satisfatória para tratar essas manchas é você fazer micro tatuagens com pigmento, com tinta cor da pele, com essas maquininhas de tatuador profissional mesmo, que faz desenhos de tatuagem. Ele tem um pigmento cor da pele, ele tatua uma por uma. É trabalhoso e para quem não gosta de agulha, é dolorido. Imagina, é a única coisa, né? Que melhora. Cremes, medicações para tomar por via oral, nenhuma até hoje se mostrou eficaz. Né? E a Rosana disse que tem uma filha de 29 anos que tem umas casquinhas brancas na cabeça, parece caspa, né? É a dermatite seborreica, né? A dermatite seborreica ela piora muito agora nos meses de inverno, porque você tem um ressecamento muito exagerado do couro cabeludo e no final das contas as pessoas acabam abusando muito da água quente. Então a água quente agrava muito a dermatite seborreica. O couro cabeludo fica mais seco, o número de escamas aumenta muito mais, então isso piora. Então o ideal é usar um shampoo anti-caspa, não precisa ser nada sofisticado e de preferência lavar o couro cabeludo com água mais fria, que isso diminui bastante. Ó, a Dona Odete também ligou pra gente, quero registrar também nosso abraço. A Dona Odete também está sempre assistindo o programa de saúde. Um abraço para ela, para Silvinha, para Cristina, para todo o pessoal daí da casa dela. Né? E vamos continuar aqui, ó. O Marcos da Santa Maria gostaria de saber, doutor, se dermatite tem cura. Depende da dermatite. O nome dermatite é um nome muito genérico, Marcos. Por exemplo, a dermatite atópica. A dermatite atópica é um tipo de dermatite que normalmente surge na infância.
As crianças sofrem muito nos primeiros anos de vida, nos seus 3 primeiros anos de vida. Mais ou menos a partir dos 5 anos de vida começam a diminuir as crises, e o intervalo das crises é maior e a gravidade das crises de coceira é cada vez menor. Com o passar dos anos, normalmente essa criança entrou na adolescência, a dermatite atópica vai desaparecer. Mas, por exemplo, os eczemas. O eczema é um tipo de dermatite, é uma dermatite eczematosa. O eczema, infelizmente, a gente não sabe a causa do eczema. Então, você tem tratamentos muito eficientes para o eczema, você tem o desaparecimento completo do eczema, mas como nós não sabemos os fatores desencadeantes da doença, ela fatalmente voltará. Você vai tratar de novo, vai ficar um bom tempo sem a doença eczema, mas ela volta. Então isso depende muito da dermatite. O termo dermatite é muito genérico. Ó, a Luzia, mãe da Marina de Deus, ligou também. Seguinte, que ela foi diagnosticada com hanseníase e ligou para te agradecer. Agradecer pela rapidez do diagnóstico, por tê-la encaminhada para Ribeirão, diz que ela está muito bem, ele manda um grande muito obrigado. Que bom, fico feliz, porque a Marina a gente ficou muito preocupados. Eu e a doutora Maria Elisa, no dia que nós fizemos o diagnóstico dela, movemos mundos e fundos para conseguir uma transferência para ela em Ribeirão Preto e felizmente ela teve uma resposta fantástica ao tratamento. É tão bom quando as coisas dão certo, né? Quando a gente consegue. E aproveitando em coisa dar certo, eu gostaria de mandar um abraço especial para uma pessoa que eu acredito que também esteja nos assistindo, que é a Mirtes, né? A Mirtes que retornou para a nossa cidade aqui de Mococa, está fazendo o seu tratamento. Mirtes, ó, um grande abraço, vamos ter fé e vamos ficar boa, que nós precisamos muito do seu serviço aqui, hein? Queremos vê-la trabalhando em breve, tá? Um abraço de todo o pessoal aqui da TV Direta que gosta muito de você, que afinal sempre foi parceira nossa aqui. O Marcos, lá do José Juste, disse que toma um remédio chamado fluconazol por 6 meses para micose, mas ele ficou sabendo, né, que esse remédio pode afetar o fígado. Ele gostaria de saber se ele pode continuar tomando esse remédio, doutor, e se é verdade que esse remédio pode prejudicar o fígado. Marcos, realmente esse medicamento aí ele pode afetar o fígado, mas é assim, você tem que tomar alguns cuidados. Todos os medicamentos que são usados para tratamento de micose, nós temos aqui no Brasil atualmente 5 drogas para tratamento de micoses. O fluconazol, ele é a droga mais usada para tratamento de micose porque ele é uma droga intermitente, quer dizer, você toma uma vez só por semana. Todas as outras drogas usadas para tratamento de micose você tem que tomar todos os dias, tá? Tem pessoas que tomam essas medicações e não tem nenhuma alteração do fígado. Tem pessoas que têm o fígado muito sensível ou tem algum problema de fígado e não sabe, por exemplo, uma hepatite e não sabe ser portador de hepatite, essa medicação vai prejudicar mais o fígado. O que a pessoa tem que tomar muito cuidado quando toma medicamento para micoses é bebida alcoólica. Não se deve misturar bebida alcoólica junto com esses medicamentos durante o período de tratamento, tá? O fluconazol, no geral, é uma medicação bastante segura, mas ele não é uma medicação que não tenha nenhum efeito colateral. E o mais comum dele realmente é provocar intoxicação do fígado. A pessoa pode evoluir para uma hepatite, ficar amarelo, fazer xixi cor de Coca-Cola, como se fosse uma hepatite mesmo. A pessoa tem que interromper o tratamento e não usar mais esse tipo de medicamento. Ó, a Pamela, aqui do Jardim São Luís, diz que tem 32 anos, né? E ela usa muito o capacete. Põe o capacete todos os dias para trabalhar. E ela tem notado que no topo do couro cabeludo, o cabelo está ficando mais ralo. Ela gostaria de saber se isso tem relação com o capacete ou não. Não. O que você pode estar evoluindo aí, Pam, é uma que a gente chama de alopecia feminina, queda de cabelo
de origem feminina. O que você precisa fazer é uma investigação. As mulheres têm menstruação todo mês, então elas têm muito maior facilidade para desenvolver anemias do que o homem, que não perde sangue. Segunda coisa, as mulheres têm uma tendência muito maior de ter doenças da tireoide, muito mais do que os homens. E a tireoide, no início, um dos sintomas é unhas muito frágeis, quebrando com muita facilidade, e diminuição dos cabelos. Então tem que fazer alguns exames para investigar. Mas seguramente o capacete não é o bandido da história. Não vai andar sem capacete. É mesmo, hein? Mas capacete não é causa de... Não, nem capacete de segurança de trabalho, nem boné, nem chapéu, não é causa de queda de cabelo. Porque se fosse assim, né, era uma boa desculpa, né, para quem não gosta de usar capacete, né? Ó, a Ana Carolina Beluono: doutor, estou fazendo um tratamento de pele para o senhor. Estou muito feliz porque está ficando muito bom. Um grande obrigado, da Ana Carolina. Obrigado. É tão bom quando a gente vai vendo que as coisas estão dando certo, né, doutor? Mas vamos lá. Ó. A Vita da Santa Rosa gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre rachadura dos pés. Ela é diabética e no inverno piora muito, doutor. Um grande abraço. Vitória, o problema das rachaduras dos pés é o seguinte: os pés, como as mãos, eles são muito mais espessos, quer dizer, muito mais grossos do que o restante da nossa pele. E algumas pessoas têm tendência a ter uma maior tendência para rachadura nas mãos e nos pés. Principalmente as mulheres, mais do que os homens. Existe um problema que é bastante comum, que a gente chama de queratodermia palmoplantar, que é a rachadura das mãos e dos pés que ocorrem na época da menopausa. Você começa a ter um espessamento muito exagerado das mãos e dos pés, e isso vai promovendo rachadura nas laterais dos pés. Então todo o contorno do pé vai ficando rachado, ponta dos dedos vai ficando rachada, e isso pode ocorrer nas mãos também. A primeira conduta que você tem que tomar: quanto mais usar calçado aberto, então sandália, rasteirinha, chinelos de borracha, andar descalços, você vai agravar cada vez mais o problema das rachaduras. Então a gente recomenda que a pessoa faça uso de calçado fechado. Segunda providência a ser tomada: você passar um bom creme hidratante nos pés, aí sim um creme com alta concentração de ureia, que dá muito bom resultado, e são cremes extremamente baratos. E o ideal é colocá-los durante a noite, e antes de a pessoa colocar as meias, colocar um saquinho plástico no pé, ou embrulhar o pé com aqueles filmes plásticos, depois coloca uma meia. Se a pessoa passa o creme e coloca a meia logo em seguida, normalmente a meia tira quase todo o creme que vai para a meia e não vai ficar na pele. Então a pessoa melhora pouco. E tem que fazer isso constantemente. Andou descalço, sapato muito aberto, agrava tudo o problema de novo. Então o ideal é usar calçado fechado. A Leila, lá da Colina Verde, gostaria de saber se existe tratamento para suor excessivo no rosto. Existem alguns tratamentos para suor, tá? Você tem uma doença de pele que chama hiperidrose. A hiperidrose é um suor exagerado, pode ser generalizado no corpo inteiro e pode ser localizado. A hiperidrose, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma doença que está manifestando sobre uma doença sistêmica. Muita gente procura a gente no consultório achando que está ficando diabético porque está suando exageradamente. Não, a hiperidrose, ela tem duas causas básicas. Primeiro, aumento de peso. Pessoas muito obesas, elas suam muito mais do que pessoas que são bastante magras. A segunda causa é a hiperidrose, que a gente chama de cortical ou emocional. São pessoas que suam exageradamente e estão intimamente relacionados com ansiedade, tanto que
A pessoa reclama de sudorese quando está acordada. A pessoa nunca acorda de madrugada falando que, por exemplo, o rosto está todo molhado de suor. Então, quer dizer, quando o cérebro da pessoa está desligado, quer dizer, livre de ansiedade, ela não tem sudorese. É igual os adolescentes que se queixam muito de sudorese das mãos. Durante o sono, essas pessoas não têm sudorese excessiva. Então, vão prestar uma prova, essas coisas é um problema, tem que andar com toalhinha, essas coisas. Existem medicações que você pode usar que diminuem bastante. Uma das coisas que diminui bastante sudorese localizada é você fazer botox, tá? Que é uma das substâncias que a gente usa. Só que é muito dolorido, você tem que aplicar mais ou menos de 1 em 1 centímetro de espaço entre um local e outro, e tem uma durabilidade muito pequena. Normalmente isso dura 6 meses, depois ele perde o efeito e a pessoa começa a suar muito. Existem algumas medicações que podem ser usadas por via oral, só que isso só sob receituário médico, porque essas medicações dão outros efeitos colaterais. O mais comum é prender a bexiga, a pessoa não consegue fazer xixi dependendo da dose do remédio. Então controla o suor e a pessoa depois não consegue fazer xixi, às vezes precisa passar até sonda vesical para conseguir urinar. Um amigo anônimo nosso, um telespectador, mandou um e-mail, né? Diz, sou moreno, tenho muitas espinhas e cravos. O que pode... Ele não falou da idade dele, sim, né? O que eu poderia fazer para ajudar a diminuir tantas espinhas e cravos? Depende da gravidade das tuas espinhas e depende da intensidade. Tá? Às vezes as pessoas nos procuram no consultório extremamente chateada e supervalorizando o tanto de cravos e espinhas que tem. A gente chega e vê que é um quadro leve de espinha. Aí pega, mostra no livro o que é a acne grave, a pessoa fica horrorizada. Poxa, então não tem nada, né? Se a pessoa tem poucas lesões, e as lesões de cravos e espinhas, elas dependem muito do grau de inflamação que você tem. Se você tem pouca inflamação, você pode fazer uso de medicamento só tópico, só localizado. Agora, se você tem uma quantidade de inflamação muito grande ou as áreas em que você tem cravos e espinhas são muito extensas, aí não dá para usar medicamento tópico. Às vezes o adolescente tem pouca espinha, mas vai ao consultório, o tórax inteiro anterior com espinhas, o tórax posterior inteiro de espinhas, braços com espinhas e o rosto todo. Se ele for usar um gel, um creme, uma semana que ele usa, ele desiste, porque é muito trabalhoso, gasta muito esses produtos, se torna caro. Aí é melhor a pessoa tomar uma medicação oral. Outra pessoa que ligou aqui pra gente, a Francisca, lá do Riachuelo, ela tem uma dúvida. Eu acho, Francisca, desses carocinhos que você escreveu pra gente, não sei, você precisa procurar um ginecologista, né? É uma pergunta assim que não está nem ligada à área de dermatologia, mas você precisa realmente procurar, né? Ver direitinho o que é isso, né? Que apareceu na sua mamografia, para ver se é algo grave ou não, tá? Bom, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez, doutor, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui com a gente. Eu sei que também é uma pessoa muito ocupada, mas todas as vezes que a gente chama, vem e com o maior carinho responde a todos os nossos telespectadores, né? E vou lhe oferecer os doces da Biba. Obrigado. Né? Esse aqui, esse é especial, esse é pé de moça, que não sei se você já... Adoro. Gosta de doce? Olha aí, esse aqui. Então, tem sobremesa por um bom tempo lá na sua casa, hein? Os doces de leite. Agradecer a Biba, a Pérola, que gentilmente nos oferece esse mimo a todos os nossos telespectadores e deixa a palavra, né? Para que você faça as suas considerações finais. O que eu sempre reforço aqui nos programas, as pessoas acham que é um pouco repetitivo, mas a gente sempre reforça que as pessoas tomem cuidado com o câncer de pele. O câncer de pele, na maioria das vezes,
as pessoas não procuram com feridas enormes para a gente operar. O problema é que o câncer de pele aparece nas áreas onde a gente pega muito sol. Uma das áreas que a gente pega mais sol é o rosto. Então você pode ter câncer de pele próximo das pálpebras, nas asas nasais, na orelha. E o tratamento, quanto mais precoce, menor a sequela que a pessoa vai ter. Então, se a pessoa tem uma feridinha que não está cicatrizando, tentou uma pomada cicatrizante, tentou outra pomada cicatrizante e não houve melhora, procure precocemente o dermatologista para fazer o diagnóstico. Quanto mais precoce, menor a lesão, menor a sequela a pessoa vai ter com relação a isso. E a outra coisa que eu sempre recomendo às pessoas é ficarem atentas. Infelizmente, o Brasil é o país em que o segundo lugar ou o primeiro lugar, ele alterna aí um ano sim, um ano não, com relação à hanseníase. A hanseníase é uma doença na qual a pessoa vai perdendo sensibilidade. A perda da sensibilidade é muito lenta e às vezes a pessoa percebe quando ela está muito avançada. E o risco da hanseníase é a pessoa se machucar, a não ter dor e acabar tendo necroses, infecções, gangrenas e perdendo dedos da mão, dedos do pé. É uma doença hoje perfeitamente diagnosticada e curada. O máximo que a pessoa precisa tratar são 2 anos. A grande maioria dos casos, se o diagnóstico é precoce, 6 meses de tratamento está curado. Então, percebeu mancha na pele que não tem sensibilidade? O que é a falta de sensibilidade? Você pegar alguma coisa, espetar e você não sentir. Pegar alguma coisa que é gelada, colocar e não sentir que está gelado. Colocar uma coisa quente e não sentir que está quente. Esse tipo de mancha merece uma biópsia de pele para um diagnóstico. Então, está deixado o seu recado aí em relação à hanseníase. Muitas pessoas devem pensar que não existe mais. Olha, gente, o Brasil ainda é o primeiro país, né? Ou o segundo. Ou perde da Índia ou ganha da Índia, Nossa infelizmente. Senhora, né? Tá muito lá em cima, precisa baixar, né? Então essa doença ainda existe. E o recado, né, do tratamento precoce, ou melhor, o diagnóstico precoce do câncer de pele, né? Mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado. E a todos vocês que ligaram, participaram, a todos vocês que nos acompanham semanalmente, receba mais uma vez um abraço bem forte no coração e até a próxima semana, se Deus quiser.